Eu converso mais uma vez com o nosso analista de política, Caio Junqueira. Caio, essa licença, sabemos, era uma das prioridades da Petrobras. Como é que a empresa reagiu a essa liberação da exploração da margem equatorial? Bom, Márcio, a empresa esperava isso daí há 5 anos, né? E principalmente quando virou o governo Jair Bolsonaro caminhava para fazer a emissão dessa licença, virou o governo, ganhou a posição, o presidente Lula assumiu e aí o processo passou a ser a conta-gotas, né? O que gerou muitos embates, não só da Petrobras, mas também do Palácio do Planalto, do Ministério de Minas e Energia, com o IBAMA e com a ala ambientalista, que também é liderada ali pela ministra de Meio Ambiente, Marina Silva. A reação da Petrobras foi, obviamente, extremamente positiva, em tom de comemoração. O navio-sonda já está lá no Amapá, deve começar essa perfuração já imediatamente, inclusive a nota que eles afirmam que foi a nota anunciando a emissão da licença já diz que a perfuração vai começar imediatamente. Esse navio-sonda é alugado, é um valor caríssimo e já vinha alugando há meses a Petrobras este navio-sonda, ou seja, teve um custo para a estatal essa demora, vamos dizer assim, do ponto de vista da Petrobras, claro, não do ponto de vista dos ambientalistas, para que saísse. Então, muita comemoração e agora um planejamento, porque como nossa repórter dizia, a gente está enfrentando um processo de diminuição das reservas do pré-sal. Isso, a partir de 2030, já implicaria um aumento, uma necessidade de exportação do petróleo. Se houver petróleo ali na margem equatorial, e a previsão é de que há, inclusive as estimativas do governo são de que há pelo menos 10 bilhões de barris, para você ter uma ideia, o pré-sal tem 12 bilhões de barris, ou seja, é um novo pré-sal praticamente. Ali o Brasil consegue ganhar ali um fôlego de mais 10, 20 anos tendo o próprio petróleo. E a ideia da Petrobras é justamente que os recursos explorados ali, se houver petróleo, de fato, sejam utilizados na transição energética. É esse o discurso justamente também para acalmar os ambientalistas, de que o recurso da margem equatorial será utilizado numa transição energética rumo a não precisar mais de combustível fóssil para gerar energia. Você nos trouxe a expectativa da Petrobras já, pelo menos em quantidade de barris, 10 bilhões de barris nas próximas décadas, se essa exploração realmente vingar ali na margem equatorial. Claro, é importante saber essa expectativa da Petrobras, outras informações que você tenha, mas também é importante falar sobre Davi Alcolumbre e o estado do Amapá. O quanto Davi Alcolumbre, você disse que a Petrobras ficou feliz, acho que Davi Alcolumbre ficou um pouco mais. Sim, bom, vamos lá. Logo que o Davi Alcolumbre foi eleito presidente em fevereiro deste ano, eu estava em Brasília, inclusive, eu relatei isso aqui no Prime, a primeira reunião dele, a eleição foi no sábado, Márcio. Na segunda-feira, salvo engano, o primeiro pedido para o presidente Lula foi de que esse processo fosse agilizado, né, que saísse o mais rápido possível. Então, sim, ele foi um ator importante, o Amapá é dos estados mais pobres do país, é o 25º IDH do Brasil, num estado de 27 federações, unidades da federação. Então, sim, ele foi um dos que defenderam politicamente isso, mas não foi só ele. O próprio presidente Lula já se manifestou várias vezes nesse sentido. E, basicamente, Márcio, eu tive lá, essas imagens que a gente fez, essas imagens que a gente está vendo do ponto em terra, em solo, mais próximo do poço. Eu fui lá com o repórter cinematográfico Djalma Sena em 2023. Você não sente uma rejeição à exploração, porque é um estado muito carente, coberto de reservas, ou seja, não tem muito para onde mexer em termos de solo mesmo. Né? É o estado mais preservado do Brasil, junto com o Amazonas. Então, eles veem muito, quase que como uma redenção, essa possibilidade de exploração do petróleo. E lembrando que toda a margem equatorial, ela tem outros estados muito carentes, por exemplo, Maranhão. Né? Maranhão, salvo engano, eu acho que é o 24º, 23º IDH do país. Então, tem uma expectativa muito grande de que a exploração de petróleo gere royalties e seja drenada. Aí que é o grande X da questão, né, Márcio? Os recursos de royalties de petróleo, quando isso for gerado, e a expectativa é de 5 anos, né? O Jean Paul Prats estava falando 3 a 5 meses, para ver o petróleo, para ver se o petróleo é viável comercialmente, sendo viável comercialmente, até isso dá dinheiro,
são pelo menos, em média, 5 anos, 6 anos. Então, estamos falando de 2028, 2029. Então, é para a próxima geração ali na política. Então, se gerar essa riqueza mesmo, como que vai ser destinada esses recursos para esses estados que são os estados mais pobres do Brasil. Uma coisa é o pré-sal, que está no Rio de Janeiro, está aqui no estado de São Paulo, a Bacia de Campos no Rio de Janeiro, no Sudeste, que é muito desenvolvido. Outra coisa é toda essa mina de ouro submersa aí embaixo da nossa costa norte, sendo drenada e sendo gerida pelos estados ali que são os mais necessitados do país. Claro, uma coisa é ter dinheiro, outra coisa é fazer o bom uso desse dinheiro. E acho que o Rio de Janeiro também seria um bom exemplo disso, principalmente as cidades que recebem ainda rios de dinheiro por causa da exploração e nem sempre utilizaram bem esse dinheiro.